Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 6 de março de 2026, hoje é sexta-feira. Hoje nós estamos no nosso 10º dia da caminhada de oração 13. O tema do dia é entregue seus sonhos a Deus. O texto-chave está em Salmos, capítulo 37, no versículo 3 a 8. Antes de entrar no devocional, eu queria falar que cada devocional é feito com muita responsabilidade, é feito com muito carinho. A gente, às vezes, eu falo algumas palavras, brinco, mas ah, há uma responsabilidade muito grande de despertar mulheres que se apaixonem pelo Senhor. Apesar da gente falar em vários assuntos, eu amo aprender. Primeiro quem recebe sou eu, né? Como eu já disse, eh, essa caminhada é um presente para a minha vida e um presente que eu estou compartilhando. E E eu queria falar que o propósito é ativar mulheres a amar o Senhor, a estar com a vida assim, com as lamparinas cheias de azeite, que a lâmpada não se apague, que os vasos quebrados sejam restaurados, que você receba nova visão para a vida, frescor. Eu não sei vocês, como vocês se sentem no dia a dia quando vocês estão fazendo a caminhada de oração. Eu me sinto assim, energizada. Eu me sinto, às vezes, cansada, no corpo, né, porque é puxado, os devocionais são longos, mas eu sinto tanto prazer, eu sinto tanto ânimo, eu sinto tanta, eh, criatividade, energia, e vou colocando as coisas no lugar, tanto no meu coração, na minha mente, na minha casa. Então esse é o desejo dessa caminhada. Não é apenas lançar um devocional, eu estou falando isso porque a gente precisa sempre relembrar o propósito de tudo que a gente faz. A gente precisa sempre trazer à memória por que que eu estou fazendo isso, tem que trazer à memória para vocês, por que que nós estamos aqui nesses 50 dias. Não é para preencher o seu dia, não é para encher sua cabeça com mais um áudio, é para a gente romper. Nesses 10 dias já, né? Graças a Deus, é, eu fiquei 3 anos aí sem fazer, então muitas meninas eu não tinha contatos constante, mas nessa volta eu vi muitos frutos, muitos frutos. Valeu a pena, essa pausa e valeu a pena o que Deus tem feito nas nossas vidas. Mulheres que estão escrevendo livros, que já escreveram livros, mais de uma da caminhada de oração. Mulheres que abriram negócios, restaurantes, mais de uma também. Mulheres que casaram, mulheres que tiveram filhos, mulheres que começaram a se cuidar mais, mulheres que começaram a exercer mais o seu chamado. Nossa, é tantos frutos lindos, então é isso que me motiva. Mas, mais do que tudo, não tem aprendizado, não tem livro, não tem nada que se compare a gente ser cheio da presença de Deus. Não tem. Como eu disse num outro tema, num outro momento, e que eu quero fazer um devocional sobre isso, que tudo que a gente vai construir na nossa vida é a partir do eixo, é a partir do Senhor. Nada fora dele vai nos trazer satisfação plena, né? Vai ter talvez um momento prazer, porque nós estamos na terra, nós temos momentos de alegria, de prazer nessa terra, mas sem o Senhor não é coisas permanentes, não é aquilo que vai galgando o objetivo. Então, baseado nisso, eu quero falar dos sonhos. Ontem nós falamos que Deus encheu a vida de Sara de riso, de alegria, porque Isaac significa isso, né? Eu até fiquei rindo depois quando eu ouvi o devocional, porque eu faço o devocional, depois eu vou ouvir o devocional. E aí teve um momento, às vezes eu não completo a frase, né? Que eu falo muito rápido, eu acho, né? Muita coisa. E aí eu falei assim, que nesse período de menopausa que Deus nos desse Isaac, né? Depois eu fiquei rindo, falei, meu Deus, deve ter um monte de mulher repreendendo, né? Falei, tá amarrado, eu não quero filho agora, né? Mas o que eu queria dizer é que ele nos dê riso, que ele nos dê alegria, que ele nos dê eh, vigor, porque você precisa de vigor para criar um filho na altura que ela estava, né? Que ela não estava só na menopausa ali no início, por exemplo, uma mulher de 50 anos, como a gente tem visto aí,
Até tem acontecido, né, nas mídias aí, mulher de 57 anos, 54 anos tem um filho e até ainda vai, mas ela não, ela já estava bem idosa, né. Mas que Deus nos dê, sonhos, que Deus nos dê força. Mas eu quero ler então Salmos 37, vamos lá. O Salmos 37, no versículo 3 ao 8, fala assim: Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrite por causa dos homens que prosperam em seu caminho, por causa dos que levam a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impaciente, certamente isso acabará mal. Esse texto é muito confortante. Agrada-te do Senhor, ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho, entrega o seu caminho. Mas hoje nós vamos falar os seus sonhos, que é o seu caminho, né? Porque nós estamos falando de envelhecimento, tudo isso, irmãs, é necessário para a gente entrar mais profundo. Nós estamos limpando o vaso. Não tem como a gente passar para outros níveis se a gente não trabalhar aqui na base, trabalhar aqui nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Não tem como. Então, nós estamos falando de envelhecimento, e o envelhecimento, todo esse processo do envelhecimento, essa transformação que vem no corpo, que você vai vendo seu corpo, né, se transformar, envelhecer, a sua força muda, e todo esse processo, ele não é fácil. Ele traz angústia, ele traz desânimo de você achar que não dá mais tempo de viver os sonhos e que não conseguiremos realizar esses sonhos. E, e o inimigo tira um proveito assim, olha, eu falei para vocês, eu estou inserida nesse universo do envelhecimento. Não só de estar trabalhando ali dentro do asilo, de estar acompanhando os meus patrões, vendo eles envelhecerem, mas minha mãe está envelhecendo, né? Meu marido é mais velho que eu. Então eu estou vendo o processo todo na minha frente. E eu estou vendo quanto, e várias outras pessoas que eu vejo, né? Amigos, e aí a gente está vendo. Não é um processo fácil. Não é um processo fácil. A começar por nós que estamos com 40, né, irmãs? Com 40 para os 50. Que o 40, eu não sei vocês, mas o 40, quando você faz 40, é assim eu recebi uma injeção de força, de ânimo, é maravilhoso. Os 50 também vai ter essa potência, mas nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor para que Ele nos conduza nisso aí. E os sonhos, eu acho que é o que nós gastamos a maior parte da nossa vida, né? A vida inteira, eu acho. É onde a gente dispensa a nossa energia. Vida, vida é energia. Todos os dias, quando nós nos levantamos, a gente está dispensando energia. Então, você imagina o seu vaso está cheio, né, de energia. Assim a gente deseja, né, irmã? Que eles estejam cheios. Nós estamos aqui para isso, para encher esse vaso. Então, seu vaso está cheio de energia. Às vezes você ainda está jovem, está nos seus 20, nos 30, nos 40, nos 50. Porque uma pessoa de 50, 59, 60, ainda está nova em vista de 80, né? Então a gente ainda está cheio de muita energia. Mas aonde a gente tem colocado essa energia? Aonde a gente tem colocado? E a gente às vezes gasta a maioria dessa energia projetando os nossos sonhos, correndo atrás dos nossos sonhos, está tudo bem. Só que hoje eu quero ponderar nesses sonhos. Eu quero que a gente pondera e pensa quais são os nossos sonhos. E eu queria que você ponderasse quais são os seus sonhos mesmo. Escreva no papel assim, porque nós vamos ponderar ali e olhar para dentro daquele sonho. A gente vai fazer um check-up. A nossa vida, de tempos em tempos, ela precisa desse check-up. Deus, quando ele nos criou, ele disse: governai
sobre tudo, sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, governar sobre si. A palavra de Deus diz para que a gente, tenha domínio sobre nós, sobre as nossas emoções. Claro que isso tudo com a força do Espírito Santo, cheia do Senhor, porque sozinho nós não vamos conseguir. Mas nós precisamos de tempo em tempo. É por isso que se renova cada manhã um dia, por isso que vem um mês novo, vem uma estação nova. Deus se renova para chamar sua atenção. Passa revista na sua vida, dá uma olhada. E hoje vamos olhar esses sonhos. Esse devocional, ele me despertou 2 dias atrás, quando eu liberei um devocional, que eu comentei, foi sobre, não pense que os dias passados foram melhores, não diga, né? E eu comentei de uma cidade que eu morei e que eu amei, foi assim, meu Deus, foi um deslanchar para nossa vida, para nossa casa, e eu apaixonei com aquela cidade. Eu não queria mudar dali, a gente precisou mudar, porque naquela época minha mãe a gente vivia sempre em casas emprestadas. Então, primeiro nós morávamos com a nossa avó, aí a gente precisou ir mudar para essa casa que foi emprestada do primo da minha mãe, depois ele precisou, a gente teve que mudar de volta para casa da minha avó. E eu não queria mudar. Eu fui muito chateada ali, porque a gente estava vivendo o melhor que a gente já tinha vivido. Eu tinha 12 anos, quando eu fui sair de lá com 14 anos e meio, eu estava vivendo o melhor, eu já trabalhava, comecei a trabalhar, porque lá era uma cidade, era um bairro muito bom, né, pertinho de Belo Horizonte, 20 minutos de Belo Horizonte, o ônibus passava na porta, menina, era um sonho, um paraíso, e eu fiquei muito feliz de morar ali. E eu estava comentando isso com vocês, né, que às vezes a gente pensa que não vai viver o melhor. Depois que eu dei esse devocional, na noite daquele dia, e aí foi antes de ontem, né, eu sonhei, e eu sempre, peraí que eu tenho que fazer um parênteses. Antes disso, eu sempre sonhava com essa casa. Sempre sonhava que eu estava por lá. Assim, sempre que eu falo é a vida toda, pelo menos uma vez por ano, sei lá. Eu sempre sonhava com essa casa. Eu chegava a casa, como eu falei para vocês, era bem velha. É uma casa cheia de cômodos, mas só podia usar 3, que estava habitável, o resto estava tudo caindo. Mas era tão gostoso ali. E eu cheguei, quando eu soube que lançou o Google Map, né, o mapa do Google, que você consegue olhar, que você consegue caminhar nas ruas do lugar, eu virava e mexia, eu dava uma passada naquela rua. E eu fui vendo que o bairro foi deteriorando, né? As pessoas já não moravam lá mais, as pessoas que era da minha época, assim, eu fui encontrando, eu fui sabendo que já não morava mais ali. É, mas eu sempre mexia nisso, eu sempre sonhava com essa casa. Quando fiz aquele devocional, eu sonhei. Eu sonhei que eu estava lá, nesse bairro, na rua, de frente, estava tendo uma palestra, alguma coisa, e eu estava participando disso. E quando terminou, eu resolvi, eu falei assim, nossa, eu gosto tanto desse bairro, eu gosto tanto desse lugar. Ali já não, parece que já estava demolido, só estava o lote no sonho. E eu falei, quer saber? Por que eu não olho para esse lote aqui para eu comprar? Por que eu fico nessa coisa dessa cidade? Vou tomar uma atitude. Bati no portão do lado, eu me lembro do nome dos vizinhos, me lembro da pessoa, né? Quando eu mudei para lá, era o rapazinho, acho que eu tinha 12, o rapazinho tinha uns 15 anos, mais ou menos assim. Chamei, ele veio o irmão dele no sonho, e eu falei, você é o fulano, eu morei aqui do lado. E aí a gente comentou que a gente já estava, né? E ele falou, eu já tenho 50 anos, alguma coisa assim. Eu falei, você não sabe se esse lote está para vender? E ele falou, eu tenho o telefone do dono, eu vou te passar e tal. E quando ele passou esse telefone, eu acordei com uma sensação assim. Antes de eu acordar, eu já acordei com a sensação assim: era um sonho, mas não te pertence mais. Não faz mais sentido para você. Então, é, aí veio esse devocional, né? Fale sobre isso, de entregar sonhos que não te pertencem mais, que não te representa mais, não é mais o tempo, porque Deus tem coisas melhores. Deus tem coisas melhores. E eu vou ser sincera com vocês. Hoje, né? Talvez se eu ganhasse, nem comprasse, mas se eu ganhasse uma casa lá naquele lugar, não faria mais sentido para mim. Não porque eu moro aqui, né?
mas mesmo se eu voltar a morar no Brasil, não faz mais sentido. Mudou tudo, não é mais a mesma coisa. Então, o que eu tenho que fazer? Ficar na minha memória, guardar com todo carinho tudo que eu vivi ali, mas entregar. Isso é só uma ilustração para que vocês pensem quais são os seus sonhos. Nós falamos que o envelhecimento é um caminhar de deixar ir e entregar. Esse é o caminhar, irmãs. Já começa pela. Nós falamos sobre isso ontem. Já começa pela menopausa. Deixar ir. Não é mais esse tempo e se abrir para o novo. E aqui está falando: entrega o seu caminho ao Senhor. Entrega, confia, entrega, porque eu estou vendo muita gente se desgastando, gastando sua vida ali e se esforçando, fazendo um esforço até além do que o seu corpo hoje aguenta, um esforço além, que está consumindo todo, às vezes, o seu tempo, toda a sua energia, que você não está conseguindo nem desfrutar, nem olhar, nem degustar, nem ser grato, nem ter contentamento com o que você tem hoje, porque você está envolvida e amarrada e arraigada num sonho que talvez não te pertença mais. Eu sei que falar sobre sonhos é muito bom quando a gente está motivando, que você vai conseguir tudo, que Deus vai fazer tudo na sua vida. Aqui está até falando, ele vai realizar o desejo do seu coração, mas ele alinha o nosso desejo do nosso coração. Não é assim, não. Qualquer coisa, a qualquer hora, tem propósito. Tem propósito, ele alinha os nossos desejos do nosso coração. E uma coisa também que eu vejo, que às vezes nós estamos vivendo sonhos que não são nossos. Às vezes nós estamos vivendo sonhos que nem são nossos. Às vezes estamos vivendo sonhos para agradar o seu pai lá atrás, falou uma palavra para você, né? Vamos supor, você nunca vai ser nada, você nunca vai ter nada, e aquilo te encheu de ânimo para você lutar e vencer, e ótimo, mas talvez seu pai já até morreu, alguém da família, sei lá, a mãe, e já faleceu, e você está correndo atrás, porque eu tenho que provar que eu sou, que eu faço, que eu vou, e aquilo já não é o que Deus quer. Nós não somos o que nós fazemos, nós somos o que somos, né? Às vezes nós estamos vivendo sonhos de outras pessoas, ou às vezes nós estamos vivendo coisas e nos desgastando e buscando coisas por causa da perseguição da nossa mente. Ou às vezes nós estamos completamente paralisados, porque tem aqueles que é motivado com as afrontas. Eu sou uma assim. Não fala para mim que eu não consigo, porque aí você vai ver que eu consigo. Eu sou motivada assim. E tem aqueles que, se você pressionar, eles paralisam, né? Cada um é de um jeito. E a gente precisa se conhecer e ver. Então, tem pessoas que estão paralisadas, ela até tem potencial, ela tem capacidade de fazer, mas ela está paralisada. Ela tem até medo de realizar o sonho, porque ela não sabe, ela fica perdida. Quando ela está perto de realizar o sonho, ela pensa: será que é para mim mesmo? Ai, mas e depois? Ai, e será como é que vai ser? Aí você fica, ai, é melhor ficar aqui mesmo, porque aqui eu já estou entendendo, já sei onde eu estou. E Deus quer trazer luz nessa parte da nossa vida, sabe? O nosso tempo pertence a Ele, nós pertencemos a Ele, o nosso caminho pertence a Ele. E os sonhos de Deus são melhores que os nossos. Jeremias no capítulo 29, versículo 11 e 14, fala assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então me invocarei, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscares de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor. Eu farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar da onde vos mandei para o exílio. Então, ele fala que ele sabe o que é o melhor para nós. Às vezes nós temos medo de entregar os nossos sonhos e a gente
não faz ideia do que o Senhor... o que Deus vai me dar se eu entregar esse sonho aqui? O que eu vou viver? Qual é o próximo passo? Será se realmente... Olha, a gente pode pensar isso. Será se realmente vou viver coisa melhor que isso? Né? Até mesmo a gente imigrante que mora aqui, temos mais oportunidade. Às vezes temos mais, não sei, né? Depende da vida de cada um. Aos olhos de outras pessoas, aos olhos de outras, ai, como a pessoa tem mais oportunidade. E às vezes a gente pode estar preso também. Tudo a gente tem que entregar, irmãs, tudo. Lembra que aquele que resiste será quebrado repentinamente. Talvez nós estamos quebrados emocionalmente, até financeiramente, emocionalmente, no seu relacionamento, porque estamos resistindo o transformar e o agir do Senhor. A gente resiste tudo. A gente é um ser que quer ficar no confortável. Ou às vezes é um ser inquieto, que realiza um sonho, esse aqui não tá bom, tem que realizar outro. Comprou um carro, não, também não tá bom, quero o outro. Parece legal isso, né? É legal, mas a sua vida tá indo. Ela tá se esvaindo. Realmente é o propósito de Deus para a gente fazer aquilo ali? E nesse tempo que a gente está vivendo, de tanta informação, de tanta rede social, olha, o alvo da caminhada de oração, ele tem vários alvos, né, irmã? Mas o alvo dessa, especialmente essa, é a gente se alinhar, é a gente cuidar do nosso emocional, da nossa mente, porque os dias não vão ser fáceis. E às vezes, quando a gente diz que os dias não vão ser fáceis, a gente pensa naquela grande Armagedon. A gente vai passar por uma grande guerra e pode ser também, porque a gente está vendo aí de perto. Mas a guerra é todo dia na sua mente. Olha, eu falei tanto isso antes da pandemia, né? Lembra? Eu falava, gente, vamos nos encher, nem sabia que vinha a pandemia. Pode vir um tempo que a gente não tem como nem ir na igreja. Lembram disso, gente? Pois é, né? Vivemos. Mas a gente já esquece de tudo. A gente esquece de tudo. Agora é um tempo que a gente precisa colocar a nossa mente no Senhor. Quem não tiver uma mente saudável, quem não tiver uma fé firme, não estou falando de religião, estou falando de intimidade com Deus. De você acordar, sentir o amor dele, entregar o seu amor para ele, saber que ele está comandando toda a sua vida. Nessa fase que estamos vivendo agora, de tanta competição, de tanta coisa na internet, se você não segurar, vai te consumir, vai te destruir. Pode parecer que está te levando ao auge. A palavra de Deus diz: há caminhos que ao homem parece ser bom. Não, mas olha como eu tô progredindo, aprendendo com os coaches, aprendendo com não sei o quê. Ok, vamos aprender, mas o seu caminho tem que ser entregue ao Senhor. Você não é todo mundo, como as mães da gente falavam com a gente. Então, nós temos que abraçar o que Deus tem para nós. E Jeremias diz que ele tem planos de paz. Então, vamos lá, vamos ler aqui Deuteronômio, capítulo 34, do versículo 1 a 7. Peraí, deixa eu falar uma coisa aqui. Então, vamos voltar aqui. Nós temos que aprender a entregar os nossos sonhos, mesmo que sejam sonhos que Deus nos deu, mesmo que sejam promessas. E nós vimos isso na vida de Sara e de Abraão, né? Nós vimos isso. Sara conseguiu realizar. Primeiro, ela tentou realizar na força dela. Ela tentou realizar a promessa na força dela. Ela foi lá, mandou ele deitar com a concubina lá e teve Ismael. E o problema tá aí até hoje, né? Entre Ismael e Isaac, que representa as guerras do Oriente Médio, enfim. Então, às vezes nós tentamos realizar na nossa força.
Tentamos fazer na nossa força, sem poder, sem ter condição, sem ter preparo, sabe? Agora, por exemplo, se eu insistisse, vamos supor, né? Esse é só um exemplo que eu dei do lugar que eu morei. Mas vamos supor, não, porque eu moro nos Estados Unidos, se eu me esforçar, eu consigo comprar alguma coisa lá nessa rua, nem que seja aquele lote, eu vou fazer porque é meu sonho, porque eu acho legal. Será se é a vontade de Deus? Hoje esse não é mais meu sonho não, tá, irmã? Isso aí é coisa da minha adolescência, que eu passei sonhando e tal. Eu só tô contando porque o sonho foi muito, foi assim, tipo assim, acabou até a era de você sonhar com esse lugar, minha filha. Acabou, já viveu, já foi. É o que Deus está me ensinando de entregar certas coisas, né? Mas eu tô dizendo se você quiser comprar na sua força. Vamos lá, vamos fazer na força. Olha o carro do ano que está mostrando, não, mas eu vou me matar, vou trabalhar, vou fazer, e a gente vai e realiza uns sonhos que, enfim. Então, ela tentou fazer na força dela, Sara. Depois ela teve o Isaac, cumpriu a promessa, e Deus pede Isaac para Abraão, que é um texto que a gente não consegue entender isso, como é isso, né? Muitas vezes a gente não entende como que é isso que Deus pede para sacrificar o filho, mas ali, primeiro que Deus estava configurando, eu vou entregar o meu filho por amor a vocês, né? E Deus deu o livramento, não é isso? Lógico que Deus não é um Deus que faz isso, né? De aceitar aquilo ali, ele só estava trabalhando ali no coração de Abraão, ele queria a entrega no coração. Porque às vezes Deus nos dá uma promessa, nos dá um sonho, e a gente pode colocar aquilo acima de Deus. Então, Abraão entrega, Abraão consegue liberar o coração, e Deus restaura ali, né? Fala, não, eu tenho promessa aqui, eu tenho plano aqui. Mas, tem sonhos que a gente entrega que pode ser que Deus aceita. E fala, acabou aqui, vamos mudar o capítulo. E aconteceu isso com Moisés. Moisés guiou o povo todo, né? Libertou o povo, abençoou as tribos e caminhou ali 40 anos no deserto, ensinou, falou, mas ele não entrou na terra prometida. Não entrou. Então, eu queria ler essa parte, Deuteronômio 34, do versículo 1 ao 7. Antes de ler Deuteronômio, só para vocês entenderem, se vocês passarem a página anterior, Moisés já sabia, né, que já estava chegando o tempo dele, então ele escreveu o Cântico de Moisés, que aí nesse cântico ele vai narrando tudo que ele viveu, né, nesse tempo todo aí com o povo. Ele abençoou as tribos, ele foi deixando a vida dele em ordem, né? Ele foi fechando os ciclos. E aí vamos ler lá, Deuteronômio capítulo 34, no versículo 1 ao 7. Deus levou Moisés ao monte, né? Então ele subiu Moisés nas campinas de Moabe, ao monte Nebo, em cima de Pisca, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, todo o Naphtali, a terra de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental. O Neguebe, as campinas, o vale de Jericó, cidade da palmeira, até Zoar. E disse o Senhor, esta é a terra que sob juramento eu prometi, Abraão, Isaque e Jacó, dizendo a sua descendência darei. Eu vos faço vê-la aos próprios olhos, porém não irás até lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Peraí um pouquinho. Aí, então, sepultou ali no vale de Moabe, defronte a Bet-Beor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se escureceu os olhos e nem se abateu o vigor. Você já pensou, irmã, você vê a promessa e você tem que entregar. Olha, você não vai viver. Mas a promessa se cumpriu porque você treinou Josué vai levar o povo, você treinou essas tribos, ele morreu já avançado de idade. Então, eu sei que esse não é o tipo de mensagem que a gente gosta de ouvir. A gente gosta de ouvir que Deus vai fazer. Mas nós precisamos entregar.
coisas que talvez não é mais. E receber. E eu não tô falando, eu quero que vocês entendam, sabe, irmãs? Porque às vezes é complicado. Eu tô falando aqui como se vocês estivessem aqui na minha frente, uma coisa confortável, uma linguagem coloquial, uma linguagem amigável, mas eu quero que o Espírito Santo traga no seu coração e te traduza e faça entender aquilo que realmente eu estou falando. Eu estou falando de que às vezes Deus tem coisas, Deus quer mudar a nossa rota, Deus quer mudar o nosso caminho. E teve um propósito, por que Moisés não entrou, né? Ele desobedeceu. Eu não vou falar disso, não estou falando disso, estou falando só de entrega. Mas ele fez, ele cumpriu. A gente tem que entender que nós não somos o que nós fazemos. Nós somos aquilo que Deus quer que a gente é, aquilo que Ele determinou, e nós somos e vamos sendo na medida que nós vamos caminhando, não é só quando chegar lá. Moisés não se tornou o cara quando eu chegar lá. Ele foi fazendo no caminho e ele é o homem mais honrado, respeitado ali no judaísmo, né? Que ele é o cara que deu início e fez tudo que ele fez. Então, tem coisas para a gente fazer. Tem coisas para a gente fazer, mesmo que Deus mude a rota. Moisés foi, mas ele ficou aí por todo esse tempo, por todos esses anos, né? Mais de tantos mil anos que Moisés continua vivo no coração das pessoas, especialmente dos judeus, e até hoje nós falamos dele e pegamos o ensinamento dele. Então eu sei que essa é uma mensagem que a gente não gosta de ouvir, mas quando nós entregamos a nossa vida na mão do Senhor e deixa Ele fazer em nossas vidas o melhor, a palavra de Deus diz, eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, tenho planos de paz, eu tenho o melhor. Deixa Deus te confirmar, né, os sonhos que Ele tem para você. E saiba que não é a idade que te impede. Não é a idade que te impede de construir. Porque vai ter sonhos que nós vamos entregar, vai ter sonhos que Deus vai recalcular e vai te lembrar e vai falar: olha, eu te chamei para fazer tal coisa. De repente, uma faculdade no meio do auge dos seus 40, 50 anos. E eu quero ler aqui para a gente ir terminando. Josué, capítulo 14. Eu amo essa palavra. Acho que para a idade, para aquilo que nós estamos falando, eu acho que essa palavra é tudo de bom. Josué, capítulo 14, no versículo 6 ao 14. Vamos lá. É quando Caleb e os filhos de Judá chegam diante de Josué. Josué já conquistou a terra, né? Josué cumpriu a outra parte ali que Deus falou que ele ia cumprir depois de Moisés. Então vamos lá. 14, versículo 6. Chegaram os filhos de Judá, Josué, em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneias, a respeito de mim e de ti? Eles eram os dois amigos, né? E eles foram escolhidos para espiar a terra. Então, Caleb está lembrando o amigo aqui. Você lembra disso, amigo, que Deus falou? E tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Eu relatei como sentia no coração, mas meus irmãos que subiram comigo desesperavam o povo. E eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou com vida, Caleb falando. O Senhor me conservou com vida como prometeu, há 45 anos atrás, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Eu estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia
Ouviste que lá estavam os anaquins e grande e forte cidade. O Senhor, porventura, será comigo para eu desposar como prometeu. Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, e Oquenezeu em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, seu Deus. Olha que texto incrível que Calebe fala, olha, a promessa foi quando eu tinha 40, eu já estou com 85 e eu quero tomar posse. Eles já estavam na terra, né? Eles já estavam na terra e às vezes nós já estamos na terra que Deus tem para nós já estamos com possibilidades e nós precisamos tomar posse daquilo que Deus tem. Então, é 2 ponderamentos: entregar os nossos sonhos todos ao Senhor, passar a revista. É isso mesmo? É isso mesmo? Ou eu preciso abrir mão disso aqui e partir para o que Deus quer? Outro ponto é, às vezes tem sonhos dentro da gente, eu falo por mim, eu tenho sonho aqui que eu não fiz ainda, não sei por quê, mas eu não vou desistir, né? Às vezes, aí você tem que avaliar, por que que tem sonhos que eu ainda não parti para cima? Eu tenho medo? Às vezes é um sonho de casar, né? Que você tem os seus bloqueios, tem os seus medos, tem as palavras negativas em cima e você fica ali orando, pensando, querendo, mas você não parte com garra dizendo eu quero, eu vou vencer, né? Eu vou arriscar naquilo que Deus me trouxer o caminho. Às vezes até filhos, às vezes você quer filho, mas tem medo. Às vezes é mudar de cidade, às vezes é mudar de país, várias coisas que Deus quer que a gente faça e a gente, no medo, como eu disse, que tem pessoas que partem para cima e vai indo, às vezes faz até além do que não é para fazer, e tem pessoas que ficam paralisadas. Nós temos que aprender a nos conhecer e deixar Deus nos conduzir. Então, escreve seus sonhos, mesmo que foram sonhos antigos, que não se cumpriram, e avalia. Mas Deus está falando aqui nesse texto de Calebe que é Ele que pode encher você de força, de vigor. E eu não estou falando, às vezes, força física só, mas às vezes você está iluminado, você tem direção, você tem revelação, você tem sabedoria, porque conquistar sonhos não é só na força física, né? Às vezes você precisa de sabedoria, discernimento, planejamento, e Deus quer falar isso conosco. Então, não desperdice a sua vida correndo atrás do que não é mais para aquele tempo da sua vida. Também não se prostre com medo de conquistar. Encha-se da força e conquista as terras que ainda falta para ser conquistada. Ainda há muito para Deus fazer. Nosso Deus é um Deus dos sonhos. Ele ama nos ver felizes, ele ama nos realizar, mas nós precisamos alinhar os nossos sonhos, recalcular a rota da nossa vida. E ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele te ama e ele quer, e ele que sabe o que é melhor para nós. E os sonhos de Deus para nós é infinitamente melhor do que os nossos sonhos. Essa é a palavra que eu tenho para hoje. Eu ia deixar alguma canção sobre sonhos, mas mudei de última hora porque eu quero deixar uma canção que fala que vai valer a pena. Vai valer a pena. Quando nós chegarmos lá na frente, né, quando a gente for indo, como foi com Moisés, que já estava velhinho ali, já para partir, valeu a pena. Valeu a pena tudo o que ele fez. Tudo que ele foi fazendo e foi construindo, então vai valer a pena. A gente que tem filho, irmãs, não é que a gente vai colocar peso sobre os nossos filhos de que eles têm que realizar os nossos sonhos, não é isso. Mas existe também que Deus faz por conta própria ali, que os nossos filhos alcancem lugares que nós não alcançamos. Vou repetir mais uma vez para que a gente entenda. Nós não vamos colocar peso, pelo contrário, nós estamos caminhando aqui para ser livre. Nós não vamos colocar peso que os nossos filhos têm que conquistar coisas que nós não conquistamos.
Estou dizendo que quando nós alinhamos os nossos caminhos, colocamos diante de Deus, Deus leva os nossos filhos além do que nós já fomos. Porque a palavra de Deus diz isso, né? Que ele vai nos levar além, que ele está conosco, com a geração, que ele vai escrever ali a história. A gente vê isso na palavra. Você vê que Deus fez isso com a vida de Ruth, né? Deu ela o filho e para Noemi. A geração de Noemi. Deus levou além. Olha onde foi parar a descendência de Noemi. Uma mulher que estava ali já sem sonhos, pensando que já tinha acabado, e Deus faz algo tremendo. Então essa é a palavra de hoje. Que vocês tenham um bom final de semana. No final de semana, às vezes demora o devocional, então fiquem tranquilas e que Deus fale conosco. Um beijo, fiquem com Deus, ouça a canção. Amém?